assim, quando eu comecei a me desenvolver como músico, porque na época, assim, falava assim, quem que é percussionista aqui na região? Porque não tinha. Onde que tem percussionista aqui? É na Bahia. No Paraná não tinha muito percussionista aqui. É isso que eu ia te falar. Não tem. É muito incomum. Era muito incomum um moleque falar, eu gosto de axé aqui na nossa região. Não tinha mesmo. E, por exemplo, assim, você encontrava muito grupos de pagode. Só que, normalmente, um grupo de pagode, quando você tem os percussionistas lá, normalmente eles são direcionados por instrumento. Então, assim, o cara é o pandeirista, o cara toca o surdo, o cara toca o rebolo, o cara toca o reco. Cada um em um. Cada um na hora. Não é uma percussão geral que você tem que fazer. Então aqui não tinha muito isso. Eu lembro na minha época que falava assim, quem que é o percussionista que tem? É o Pitico. Pitico é um amigo meu, hoje ele é amigo meu, sou muito amigo do filho dele, o Pitiquinho, que ele toca no Bruno Barreto. O pai dele era o pioneiro da percussão, aqui no Paraná. O pai do Pitico? O pai do chama Pitiquinho. O Pitiquinho toca no Bruno Barreto. Tá. O pai dele é o Pitico pai. Pitico pai. O Pitiquinho. Então, são grandes amigos meus que, pô, sou fãzaço deles. E o pai dele era o pioneiro na época. Então, assim, falava assim de percussionista. Quem que é percussionista aqui? Falava do Pitico, lá de Maringá. Então, assim, mas era uma dificuldade pra mim, na época, pra mim lá fazer uma aula. Então, assim, minha mãe não tinha muita... Minha mãe trabalhava de manhã, tarde e noite. Não tinha como levar eu pra pegar aula. Era muito difícil, sabe? Então, assim, quando eu era novinho, eu recebia muitas críticas. Eu era muito cobrado lá na banda Garrafão por um baterista que é um grande amigo meu hoje. Amigo que é o Bebê. Ele cobrava muito eu pra mim estudar. Pô, você tem que estudar, cara. Você tem que estudar, velho. É porque assim, cara, eu tinha 14 anos, eu queria jogar bola. Tinha que você queria. Eu chegava no final de semana, assim, alguma coisa que eu tava estudando, velho. Tava no colégio e tocando na banda. E aí eu chegava em casa assim, eu quero jogar uma bola. Eu gostava da música, mas eu queria ir com meus amigos tomar tubaína, jogar bola. Participar da adolescência mesmo. Mas esse cara aí que ele me cobrava, ele sempre foi um músico acima da média. Por que ele era acima da média? Porque ele estudava 4 horas por dia, no mínimo. Eu estudava até mais. Então ele desenvolvia muito rápido. Então quando a gente ia tocar nos lugares, todo mundo só falava dele. Então só falava dele. Ele era um espelho pra banda Garrafão. Quando falava da banda Garrafão, falava, não, aquele baterista, ele é o cara. Era um destaque. Porque ele fazia por mérito. Só que ao mesmo tempo, ele era um cara meio que 880. Se ele gostava de você, ele gostava mesmo. Se ele não gostava, não. Então assim, muitas pessoas da banda, alguns não se davam tão bem com ele. Eu me dava bem com ele. Eu não tinha boca pra nada. Só que ele era um cara que ficava me cobrando, que eu ficava errando, e ele cobrava eu de um jeito até agressivo na época, assim. Pra você ter uma ideia, tem uma vez que ele saiu do palco e foi dar de dedo na minha cara que eu errei a música no meio do show, cara. Cara, eu era uma criança. Os caras viam isso também, que os caras também eram novos, né? Mas não ligava muito, mas ninguém peitava ele. Só que ele queria meu bem, no final das contas. Era um mentor, na verdade. Era um mentor pra mim. E aí, tipo assim, com 16 anos, assim, mais ou menos, porque daí nós fomos tocar. Eu lembro a primeira vez que nós fomos tocar junto com o Tradição. E eu vi o Tradição tocando. E aí eu vi o Arapiraca, que era o percussionista, e eu sou muito fã da banda. E eu vou contar mais pra frente que eu cheguei a tocar com integrantes do Tradição, mais pra frente. Que eram meus ídolos do Tradição. A hora que eu vi os caras tocando, eu vi o pessoal tocando, a percussão, o cara batendo igual baiana ali, eu falei, eita pega. Eu falei, caramba, eu tinha 14, 15 anos. E eu tenho uma foto disso. Eu, pequenininho, com Tradição, assim. E eu fiquei deslumbrado. Falei, caramba, cara. Os caras é muito bom, velho. Eu lembro que quando eu era adolescente, eu gostava muito do Tradição também. E daí, quando começou a aparecer os DVDs de bandas, porque até então você só ouvia, você não conhecia os integrantes, né? E começou a surgir os DVDs, então você começou a dar formato para as vozes que você ouvia. E tinha o Anderson, que era o baterista. O boi, o famoso boi, gordão. Ele tocava e cantava, então aquilo era muito impressionante. Impressionante. Olhava assim, mas o cara toca bateria, que já parece ser muito difícil, difícil de tocar, e cantava, e tinha uma voz muito bonita. Então, era muito interessante, porque antes de ver, você só imaginava, só via o cara cantando lá, ouvia a voz dele, e você não sabia que ele era baterista e cantava. Exatamente. Né? Tem o Serginho também do Roupa Nova, que também canta, né? Mas eu lembro bastante do Anderson, que foi bastante impactante. Foi bastante impactante. O Anderson, pra mim, eu sou um fã dele de carteirinha até hoje. E esses tempos agora a gente gravou um DVD junto. E o Anderson, você não sabe, eu era tão fã de Tradição que meu sonho era tocar com o Anderson. Porque eu era muito fã de Tradição desde criança, né? E eu teve uma época...